Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus, a carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Nós leremos a partir do verso 16 ao verso 27. Tiago, capítulo 1, versos 16 a 27. Tiago diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Todos vocês sabem que Tiago é chamado de o livro de Provérbios do Novo Testamento. Tiago tem um aspecto muito prático na sua abordagem, e nesse texto ele está tratando conosco daquilo que poderíamos chamar os sinais, ou as evidências, ou as provas da verdadeira religião. E talvez a grande preocupação de Tiago no texto lido é alertar-nos acerca daquilo que se chama de auto-engano. Se não, vejamos, versículo 16, ele diz: não vos enganeis, meus amados irmãos. Ele está preocupado com isso, de você ser zeloso numa expressão religiosa, sincero na sua expressão religiosa, mas está enganado. Mas olha ainda o versículo 22, o que ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ser apenas ouvinte, conhecer a verdade e não praticá-la, é cometer esse grave erro do auto-engano. Mas veja ainda verso 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ou seja, quando você abraça a verdadeira religião e você é transformado pelo Evangelho, isso tem que ter reflexos práticos na sua vida. E uma evidência prática disso é que você refreia a sua língua, você passa a ter um outro linguajar, uma outra comunicação. Pois bem, dito isto, alertando-nos acerca deste perigo do auto-engano religioso, Tiago vai mostrar para nós que a verdadeira religiosidade está centrada na palavra de Deus. E aí eu quero chamar sua atenção para alguns pontos. Primeiro,
O crente verdadeiro tem a sua vida centrada na palavra de Deus. Como assim? Primeiro, ele nasce da palavra. Olha o versículo 18 comigo. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Irmãos, aqui a palavra de Deus é uma semente. E essa semente um dia foi semeada no seu, no meu, no nosso coração. E essa semente é a verdade de Deus. E essa semente vai brotando dentro de nós. E essa semente vai produzindo em nós uma nova vida. Acontece um milagre. Porque a semente é semeada, vem o Espírito Santo, fertiliza essa semente, e você nasce de novo, você nasce dessa semente, você nasce da palavra de Deus. Você recebe uma nova natureza, você recebe uma nova vida. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então não há verdadeira religião onde não tem palavra de Deus, onde a palavra de Deus não é pregada, onde a palavra de Deus não é crida, onde você não nasce dessa palavra. Aí não tem cristianismo genuíno, não tem religião verdadeira. Mas há uma segunda coisa, essa palavra não apenas nós nascemos da palavra de Deus, mas o crente verdadeiro, ele acolhe a palavra de Deus. Olha comigo o versículo 21, por favor. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E aqui tem alguns pontos que eu chamo a sua atenção, porque continua a figura da semente, a palavra de Deus como semente. Agora, para essa semente brotar, frutificar, tem algumas coisas que são necessárias. Primeiro, a preparação necessária para receber a palavra. Ele diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade. Se eu guardo no coração impureza, se tem maldade sendo ruminada no meu coração, processada no meu coração, eu estou despreparado para essa semeadura. É como um lavrador. Nenhum agricultor semeia o seu campo sem antes preparar o terreno. Se tem ervas daninhas lá, se o terreno não está limpo, se o terreno não está preparado, se o terreno não está adubado, se o terreno não está molhado, então não se deve lançar semente, porque não vai produzir. Então a primeira coisa é preparar o terreno. E aqui tem uma coisa, irmãos, que nós precisamos parar um pouquinho para perceber para o próprio culto. Agora vamos falar de crente. Você precisa se preparar para vir para a igreja. Você precisa pedir a Deus: Deus, eu quero ir para a tua casa e acolher a tua palavra. Porque de repente a palavra é semeada e o seu coração está aí, habitado por outras coisas, impureza, maldade. E aí você vem, você volta e não acontece nada. Porque não houve espaço no seu coração para acolher, não houve preparo adequado. Mas veja você, que existe, em segundo lugar, além da preparação adequada, existe também uma atitude requerida para receber essa palavra. O versículo 21 diz o seguinte: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. O que é acolher com mansidão? É quando a palavra de Deus é pregada ao seu coração, não tem resistência, não tem reserva, não tem oposição à palavra, você não é rebelde. Você diz: Deus, eu quero obedecer, Deus, eu quero acolher, Deus, eu quero para mim, Deus, eu preciso dessa palavra, Deus, eu acolho essa palavra, eu não rejeito, eu quero viver de acordo com essa palavra. E você, ao ouvir essa mensagem, você acolhe com mansidão, com mansidão. Mas qual é o resultado de você receber essa palavra? Olha comigo, versículo 21, na parte final, diz assim: a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Não há salvação fora do Evangelho, não há salvação fora da mensagem transmitida pela palavra de Deus, a mensagem da graça, a mensagem da cruz. Quando você ouve, quando você recebe, quando você pratica, você então tem garantia por esta palavra da sua própria salvação. Agora vamos uma outra imagem. Ele começou a tratar da imagem da palavra como semente. Agora ele muda de figura para mostrar sobre a prática da palavra e usa a metáfora do espelho. Olha aí
nos versos 22 até o verso 25, ele vai mudar a figura da semente para o espelho. Então, o que ele diz aí? A primeira coisa é que aquele que pratica a palavra, porque ele diz no verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Mas aqui ele compara, com o que ele compara o que pratica a palavra? Primeiro, quem pratica a palavra conhece a si mesmo. Versos 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo, se esquece de como era a sua aparência. Então note você o espelho. Todo mundo tem espelho, não tem? É impossível você viver numa casa sem espelho. Tenho convicção disso. Ninguém sai de casa de manhã sem se olhar no espelho. As mulheres um pouco mais, os homens um pouco menos, mas todo mundo se olha no espelho. Para que você se olha no espelho? Para dizer quão bonito eu sou? Espelho, espelho meu. É para isso? Talvez seja exatamente o contrário disso. Você se olha no espelho exatamente para perceber que alguma coisa não está muito boa. Quando você acorda, você é o caos, e quando você sai de casa, você é o cosmos. Então você percebe que o seu cabelo está despenteado, você percebe que a sua roupa precisa ser colocada no lugar. Quando você se olha na palavra de Deus, a primeira coisa que acontece é que a palavra de Deus é espelho. Ela diz, olha, isso aqui está errado na sua vida, isso aqui não está, isso aqui está amarrotado na sua vida, isso aqui está fora do lugar na sua vida, isso aqui precisa ser acertado, isso aqui precisa ser corrigido. Quando você vem para a igreja e escuta a palavra de Deus, há um confronto. Puxa vida, isso aqui eu não estou legal não, isso aqui eu preciso corrigir, isso aqui eu preciso acertar. Isso aqui eu estou fazendo assim, mas não é desse jeito. Agora imagine que você então vai chegar diante do espelho e só de relance você passa rápido pelo espelho. Você consegue se ver direito? As mulheres, por exemplo, vai passar o batom. Se você não passar direito, você passa batom no dente. É legal você sair assim com o dente vermelho? Não é, né? Mas se você passar de relance o batom diante do espelho, você não lembra como é que está. Outra coisa, se você passar rápido, olhar para o espelho rapidamente, você se esquece do que viu. Bom, eu me olhei no espelho, mas não vi direito. Aí eu não lembro mais como é que eu era. Ou, se você passar rapidamente, você vai fracassar em fazer o que o espelho mostrou, porque você não prestou atenção. Então, pense comigo na figura que Tiago está usando, um espelho. A palavra é o espelho. Quando você lê a palavra lê você. Mas para você ser lido pela palavra, e para você ler a palavra, e obedecer a palavra, e não apenas ser ouvinte, você precisa se demorar um pouco mais diante do espelho. Examine bem, quem é você? Como é que está você? O que é que está no seu coração? O que é que você está vendo? O que é que você está percebendo na sua vida, que mudança? Porque às vezes, meus irmãos, nós somos apressados demais quando se trata das coisas de Deus, há pouca reflexão, escuta muito, reflete pouco, pratica nada. E aí você percebe que quem pratica a palavra de Deus, versículo 25, confira aí comigo, essa pessoa é livre, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será também bem-aventurado no que realizar. Tem duas coisas aí. Primeira coisa, ele é livre. O pecado escraviza. Mas quando você se olha no espelho e se corrige, faz um make-up aí, se corrige e acerta a sua aparência, aí você encontra o quê? Liberdade. Porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Mas tem mais, quando você pratica a palavra de Deus, além de você ser uma pessoa livre, você é uma pessoa bem-aventurada, feliz. Em tudo que você fizer, vai dar certo.
porque você está afinado com o propósito e com o projeto de Deus na sua vida. Pois bem, agora vamos para um segundo aspecto do texto. O crente verdadeiro, ele tem relacionamentos governados pela palavra de Deus. Versículos 19 aí e 20, ele vai nos informar: sabeis estas coisas, meus amados, todo homem esteja pronto para ouvir. E aqui pronto para ouvir também a palavra de Deus, e pronto para ouvir também uns aos outros. Segundo, essa pessoa, ela não apenas está pronta para ouvir a palavra de Deus, e pronta para ouvir o seu irmão, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, seus pais, mas ela é tardia para falar. Aqui já é a mudança que a palavra produz, já é a sabedoria que ela nos ensina, porque quanto mais sábio você for, menos você fala, mais você escuta. Quanto mais tolo eu for, mais eu quero falar, menos eu quero ouvir. E notem vocês que nós precisamos ser prontos para ouvir, mas tardios para falar. Falar na hora certa, com a motivação certa, com a pessoa certa, na hora certa, a palavra certa. Mas ainda mais, quando a palavra de Deus vai produzindo essa mudança na sua vida, você vai ser tardio para se irar. Eu não vou falar se você se ira dentro de casa, ou com seus irmãos, porque isso não é se, é quando, né? Eu não vou nem falar se você às vezes se irou com a sua mulher ou com o seu marido. Isso não é se, é quando, né? Como é que você lida com isso? Como é que você lida com a ira? Eu já disse num encontro de casais, uma experiência que eu tive lá em Charlotte, na Carolina do Norte, quando visitei o museu do Dr. Billy Graham. E foi no ano que a dona Ruth morreu que eu fiz essa visita. E das muitas histórias que eu vi lá, a que mais me chamou a atenção é que um dia perguntaram para a dona Ruth, esposa do Billy Graham: Dona Ruth, alguma vez a senhora pensou em se divorciar do Dr. Billy Graham? Ela respondeu assim: divorciar-me dele? Eu nunca pensei, mas a vontade de matá-lo eu já tive muitas vezes. Como é que você lida com a ira? E a única maneira de você lidar com a ira é, em vez de você explodir, ou de você armazenar, de você perdoar. Sem isso, irmãos, não tem casamento. Não tem. Se você acha que você casou, aí você vai viver 50 anos sem nunca ter uma tensão com seu marido, com sua mulher, isso não é real não, você é filho de Adão. Você tem uma natureza pecaminosa. Tem ruídos de comunicação. Mas um crente que pratica a palavra de Deus, ele, em vez de se irar com muita facilidade, ser estupim curto, ser pólvora seca pura, ser igual o leitinho, bateu, tomou, você é calmo, você aguenta, a raiva passa, a sensatez volta, e a comunhão é preservada. Mas ainda, em terceiro lugar, o crente verdadeiro, ele tem, em terceiro lugar, o crente verdadeiro tem suas ações religiosas dirigidas pela palavra de Deus. Olha comigo os versículos 26 e 27. Primeira coisa, meus irmãos, ele tem controle na sua comunicação, na sua língua. Olha o versículo 26 comigo, você pode ler? Vamos juntos? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Meus amados, refrear a língua é apenas um órgão do nosso corpo, não é verdade? É um músculo, então, talvez nós diríamos uma linguagem mais nossa, refrear o nosso ímpeto, o nosso temperamento.
Às vezes há pessoas mais explosivas do que outras, mais temperamentais do que outras, mais sanguíneas do que outras, pessoas que diante de uma situação elas se exasperam com mais facilidade, e às vezes falam para depois pensar. E refrear a língua tem a ideia o seguinte: palavra dita não pode ser mais palavra recolhida, porque não dá para você trazer de volta aquilo que você falou. É muito comum nas relações humanas você dizer o seguinte, no meio político isso está muito comum, escutar isso todo dia: eu falei, mas a minha intenção não era essa. Bom, ninguém consegue ler a sua intenção, só Deus. As pessoas só conseguem ouvir as suas palavras. Então, Tiago não está tratando aqui da essência do evangelho, da religião, ele está tratando aqui da prática do evangelho, da visibilidade do evangelho, das consequências naturais do evangelho. Você é crente mesmo? Como é que você prova isso? Não é só naquilo que você escuta que você sabe, é como você pratica isso, como você exterioriza isso, é como você deixa isso claro no seu testemunho, na sua prática de vida, dentro da sua casa, nos seus relacionamentos. Segunda coisa, como é que você pode saber que você é um crente verdadeiro? Não só essa pessoa tem controle da sua língua, mas ela tem retidão pessoal. Olha o versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações, mas eu quero enfatizar a parte B aí. E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Irmãos amados, veja bem, mundo aqui, prestemos atenção, não é legalismo de não pode ir em tal lugar, não pode ir na praia, não pode usar um adereço, um brinco, um colar. A mulher não pode usar um batom, não pode usar uma calça comprida, não pode usar determinada roupa, estilo de roupa. Não é isso que é mundo. Guardar-se incontaminado do mundo, o mundo é um sistema posto no maligno, cujos valores não são os valores de Deus, cujos princípios que regem não são os princípios de Deus. Então, o cristão, ele precisa ter um filtro no seu coração, na sua mente, ao ligar ao seu televisor, escutar uma mensagem, ele aceita ou rejeita aquilo. Mas se você não tem filtro, se você não lê, se você não acolhe com mansidão a palavra, se você não pratica a palavra, você escuta uma coisa e você acaba sugando aquilo para você, sem passar pelo filtro da verdade, e você acaba sendo contaminado, e você acaba fazendo parte do sistema, você acaba entrando no sistema, você acaba sendo parte do mundo. E a Bíblia diz que quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia diz que você não pode conformar-se com este século, com este mundo, mas você precisa ser transformado pela renovação da sua mente, que é a mente de Cristo. Então essa é uma marca de um crente verdadeiro. Ele tem uma vida santa. Ele está no mundo, mas ele não é do mundo. Ele não pensa como o mundo, ele não age como o mundo. Seus valores são outros, seus princípios são outros. Mas ainda, e finalmente, como é que você pode saber que você é um crente verdadeiro? Quando você tem compaixão pelos necessitados. Olha a parte A do versículo 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então vamos parar um pouquinho aqui, para você não tirar a conclusão errada. Você pode chegar à seguinte conclusão: bom pastor, quer dizer então que não importa o que eu creio, se eu visitar os órfãos e as viúvas, a minha religião é pura e verdadeira? É isso que Tiago está ensinando? E a resposta é não. Tiago não está tratando aqui da essência,
A essência da religião pura e verdadeira é Cristo, sua obra, sua morte, sua ressurreição, seu sacrifício expiatório. Tiago está tratando aqui da evidência externa, aos olhos dos homens, da verdadeira religião. Você que foi transformado por Cristo, você que acolheu com mansidão a palavra, você que passou diante do espelho sendo examinado por esta palavra, você que deixou de ser apenas um mero ouvinte para ser um zeloso praticante da palavra, e essa palavra mudou a sua vida e trouxe para você salvação. A grande pergunta é: como é que você deixa isso claro aos olhos do mundo, que você foi salvo por essa palavra? É quando você tem um coração misericordioso, sobretudo para aquelas pessoas mais carentes e necessitadas. No caso aqui, irmãos, órfãos e viúvas, na época de Tiago, no primeiro século, eram as pessoas mais desamparadas que existiam. Hoje tem muitas viúvas que ficam viúvas cheias da grana, podem aparar muita gente, mas não era o caso lá. Então, não é propriamente só viúva e só órfão, ele está pegando um emblema de gente necessitada da época. O que ele está dizendo é que um crente verdadeiro, ele não quer as coisas só para ele, ele não ajunta só para ele não trabalha só para o seu deleite, para gastar tudo que ganha no seu deleite. Ele tem o coração aberto, ele tem a mão aberta, ele tem o bolso aberto, ele tem a casa aberta, ele tem generosidade. É isso que Tiago está nos ensinando. Pois bem, Tiago está ensinando o seguinte, que a religião verdadeira, ela não constitui apenas de palavras, mas também de obras. A fé vem acompanhada pelas obras. Nós não somos salvos pelas obras. Nós não somos salvos pela fé mais as obras. Nós somos salvos só pela fé, mas a fé que produz obras. A graça é a base da salvação, a fé é o instrumento da salvação, mas as obras são a evidência da salvação. A sua religião é verdadeira? Que Deus nos ajude a dar essa resposta. Amém.